Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Vinícius. Nossa aula de hoje é sobre equiparação salarial, né? Então eu peço aí gentilmente que vocês acompanhem através da apostila. Aqui é apenas um resumo, ok? E mais do que isso, que vocês também pesquisem o tema através dos nossos livros, né? Então aí, tanto pela biblioteca online da faculdade, como pelos seus próprios livros aí que vocês adquiriram no começo do ano, conforme sugestão. Tá? Caso tenha alguma dúvida sobre qual livro utilizar, basta dar um pulinho lá na plataforma do EAD, na nossa apresentação, na apostila 1, que tem todos os livros que nós indicamos, né? Seja através da biblioteca virtual, seja aí através de uma aquisição aí física do livro. Tá? Bom, nós precisamos aí iniciar o trabalho, né, dizendo que a equiparação salarial, na verdade, ela vem de encontro com aquele princípio da isonomia, né, que está lá, da igualdade, do tratamento igual, lá no caput do artigo 5º da Constituição Federal. Né? Então, dentro do direito do trabalho, né, essa situação também é efetivada justamente por conta desses princípios, né? Princípio da igualdade, princípio da isonomia, né? Ou seja, nós precisamos tratar as pessoas de maneira igual, né? Para que tenhamos aí uma sociedade mais justa, mais solidária e evitar qualquer tipo de discriminação, porque a partir do momento que uma pessoa recebe mais do que a outra por um critério discriminatório, nós estamos aí afrontando os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da isonomia, enfim, da proteção ao trabalho e tudo isso. Então, é bastante importante termos essa convicção inicial, né, justamente porque o propósito da Constituição Federal é uma sociedade mais livre, justa e solidária. Ok? Bom, a equiparação salarial, ela vem lá dentro, em harmonia com o artigo 3º da Constituição Federal. Né? Isso daí também tem previsão dentro do artigo 7º, inciso 30, 31 e 32. Né? Todos esses comandos constitucionais são os fundamentos legais, né, para que eventual problema dentro do seu trabalho você possa arguir uma equiparação salarial, além do artigo 461 da CLT, que a gente também vai avaliar na sequência. Né? Mas o propósito maior do legislador, do constituinte, foi justamente afastar do ambiente do trabalho qualquer tipo de discriminação. Né? Então, isso é de extrema relevância, nesse primeiro momento, a gente avaliar isso. Né? Olha só que situação, eu trabalho num local, fazendo as mesmas atividades, na mesma função e ganhando menos. Será que isso é justo? Né? Evidentemente que não. Né? Bom, por ser a igualdade um direito de ordem fundamental, integrado em classificação de fins meramente didáticos, os direitos humanos de segunda geração ou dimensão, e por ser o direito à equiparação salarial uma concretização da igualdade na esfera dos direitos sociais, né, pode-se estabelecer a seguinte conclusão, que merece destaque. A equiparação salarial representa uma aplicação dos direitos humanos fundamentais no plano da relação jurídica do emprego. Isso representa a eficácia horizontal dos direitos humanos fundamentais, ou seja, a sua aplicação entre os particulares, no caso, empregador e empregado, que figuram como sujeitos da relação jurídica de natureza de direito privado. Né? Então, veja, aqui o slide traz justamente os contornos, né, da equiparação salarial com um propósito muito claro: eliminação de discriminação, tratamento igualitário, né, entre os iguais. Então, o legislador, o constituinte, foram extremamente rigorosos nesse aspecto. Né? E se você imagina que esse problema está exclusivamente restrito ao Brasil, muito pelo contrário. A situação também é fora do país. Né? No plano internacional também verificamos essa situação. Inclusive, a própria OIT, na Convenção 100, né, ela, que foi ratificada pelo Brasil, ela veda a discriminação.
entre homens e mulheres, né? Então é claro que hoje é extremamente divulgado aí nos meios de comunicação que a mulher ainda continua recebendo menos do que o homem por uma questão discriminatória, sem justificativa nenhuma, né? Também temos a Convenção 111, a Convenção 117, todas promulgadas pelo Brasil, que tratam lá de diversas formas de discriminação, seja por questão de preferência sexual, opção sexual, raça, cor, filiação sindical, enfim, uma série de situações fáticas, né, que se mostram aí disseminadas pelo mundo inteiro e que o Brasil vem, adere e tenta de todas as maneiras repudiar isso. Bom, dentro da CLT existem requisitos para que seja alcançada a equiparação. Quais são? Primeiro, identidade de função. Segundo, identidade de empregador. Terceiro, identidade de estabelecimento. Trabalho de igual valor. Ausência de quadro de carreira ou plano de cargos e salários. Contemporaneidade na prestação do serviço. E o empregado que é readaptado, ele não pode ser paradigma. Todos esses requisitos, gente, que estão aí na nossa apostila, eles estão alinhados com a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, que veio agora em 2017, através da Lei 13.467, inseriu novos itens dentro do artigo 461 da CLT para dificultar a equiparação. Ou seja, fica claro que a Lei 13.467 é um retrocesso, né, a todos aqueles princípios que a gente acabou de citar aqui, que buscam aí a isonomia, a igualdade, a proteção da dignidade da pessoa humana do empregado. Vamos fazer a leitura do artigo 461 de uma maneira bem rápida para que a gente possa tomar ciência dele. Ser idêntica a função a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial corresponderá igual salário sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Parágrafo 1º. Trabalho de igual valor, para os fins deste capítulo, será o que for feito com igual produtividade e com as mesmas perfeições técnicas entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos e a diferença de tempo na função não seja superior a 2 anos. Então veja, o artigo 461 traz uma série de informações aqui para a gente que na sequência vamos avaliar de forma bem rápida aí, esses pormenores para que você fique atento no eventual questionamento das nossas provas, das provas da OAB e concursos públicos, né? Então veja, primeiro, né, o trabalho precisa ser prestado para o mesmo empregador, né? Não adianta você trabalhar na empresa A e a outra pessoa trabalha na B e ele ganha mais do que você, isso aí já está excluído, tá? Bom, voltamos para o parágrafo 2º aí. Os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva plano de cargos e salários, dispensado qualquer forma de homologação ou registro em órgão público. No caso do parágrafo 2º deste artigo, as promoções poderão ser feitas por merecimento e por antiguidade ou apenas um desses critérios dentro de cada categoria profissional. Veja que o legislador teve o cuidado, né, que se a empresa tem um plano de cargos e salários ou um quadro de carreiras, né, negociado internamente, enfim, tanto faz. Isso obsta à equiparação salarial. Por quê? Vai ter os critérios de promoção. Então, se você trabalha numa empresa que ela tem um quadro de carreiras homologado através de uma negociação coletiva, por exemplo, vai prevalecer isso, né? Então, o legislador teve esse cuidado depois da reforma trabalhista. Isso é extremamente importante e eu tenho observado que diversas vezes os examinadores da OAB têm questionado isso, né? Porque antes da reforma trabalhista, o quadro de carreiras precisava da homologação do Ministério do Trabalho e Emprego, era uma dificuldade tremenda. Hoje, a negociação coletiva já supre essa dificuldade, né? Então, você pode, através da negociação, ajustar essa situação, né? Bom,
Outro problema, o trabalhador readaptado em nova função por motivo de deficiência física ou mental atestada pelo órgão competente da Previdência Social não servirá de paradigma para fins de equiparação salarial. A equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou na função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria. Então veja, aquela pessoa que desempenhava uma função e ela teve que sair porque aquela atividade gera um agravamento para o problema de saúde dela, ela é deslocada para uma outra atividade. No momento que ela é deslocada para um outro setor, se ela chegar com um salário maior, ela não serve de paradigma para aqueles trabalhadores, né? Isso é extremamente relevante porque até a reforma trabalhista, as empresas tinham uma grande dificuldade de remanejar essas pessoas readaptadas porque elas eram alvo de ações trabalhistas com pedido de equiparação salarial, né? Então hoje está sanado isso daí. Além disso, os paradigmas têm que ser contemporâneos, né? Olha aí, aquela situação, ele tem que ter 2 anos na função e 4 anos na empresa. Então isso tudo começa a blindar e dificultar o pedido de equiparação. O parágrafo 6º diz lá, no caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juiz determinará, além do pagamento das diferenças devidas, multa em favor do empregado discriminado no valor de 50% do limite máximo dos benefícios. Então veja, além de repugnar, né, a discriminação, seja por motivo de sexo ou etnia, o legislador também impõe uma multa. Então amanhã você, como advogado, não pode esquecer disso no teu processo, né? Você vai fazer uma ação com um pedido de equiparação, além do pedido de equiparação salarial, observando aqueles requisitos do 461, a gente também tem que incluir nos nossos pedidos a multa do parágrafo 6º. É fundamental. Infelizmente, a gente tem observado que alguns colegas não se atentaram aí ao parágrafo 6º do 461. E aí, agora, compete aos senhores, diante da informação, né, levar isso. E, principalmente, numa eventual prova da OAB, com pedido de equiparação, é fundamental que o aluno insira essa multa, sob pena de perder ponto, aí até uma reprovação, ok? Bom, esmiuçando um pouquinho mais, o que seria a identidade de função, né? A identidade de função não é a nomenclatura do cargo, a identidade de função é você realizar aquela atividade de maneira semelhante, pouco importando a nomenclatura. Se você está chamando o sujeito de analista e o outro de escriturário, mas os dois desempenham a mesma função, isso daí pode gerar um pedido de equiparação salarial, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado, né? Porque temos o princípio da primazia da realidade, que ele vai se sobrepor a essas nomenclaturas, a esses documentos, a essas formalidades, ok? Então, fique atento a isso, né? Também, né, precisamos observar dentro dessa situação que o artigo 461 não se aplica, né, ao servidor público, né? Existe sempre, quando a gente está ministrando uma aula, uma pergunta de um aluno, enfim, numa entrevista, alguma coisa do entrevistador, sobre isso, né? Olha, isso aqui se aplica para o funcionário público? Não. A equiparação salarial está restrita aos empregados seletistas. A lei que cria as funções públicas, né, elas não permitem esse tipo de majoração salarial através do judiciário, através de uma equiparação salarial, né? Então há sempre um pouco de inconformismos daqueles que são da administração, do serviço público, né? Porque a equiparação está restrita aos trabalhadores vinculados com a CLT, né? Então a gente não pode aplicar uma lei para o funcionário público sem previsão, e o artigo 461 não está contemplado, ok? Veja que a súmula 37 do Supremo Tribunal Federal diz o seguinte, ó, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Então, imagina, chegou uma súmula no STF sobre equiparação salarial. Esse assunto já está debatido há muito tempo, né? E corriqueiramente a gente é abordado sobre isso. Então,
fica aqui para vocês essa dica, né, que se eventualmente amanhã for questionado sobre equiparação salarial, isonomia entre os servidores públicos, se eles são contratados em regimes diferentes, em leis diferentes, em situações distintas, muitas vezes pode ser que não seja aplicado através do judiciário, ok? Então tem que tomar esse cuidado, né? Porque a atividade pública, ela muitas vezes não tem aí a ajuda da CLT, tá? Então precisamos ficar bem atentos em relação a isso, né? E sempre surge esse debate aí no campo jurídico, ok? Outro requisito que é fundamental, que a gente já tinha falado ali rapidamente no começo do vídeo, é a identidade do empregador, né? Então, se eu sou professor da Unifev, eu não posso pedir equiparação salarial com um professor de uma outra faculdade. Olha, o professor da outra faculdade ganha mais do que aqui. Infelizmente, isso daí não é motivo para equiparação. Temos a situação de grupos econômicos, né? Quando a empresa possui uma série de empresas ali atreladas, né? Nesse caso, é a mesma situação. Apesar de ser do mesmo grupo econômico, você é vinculado com aquele empregador. Então, você não pode, por exemplo, vamos imaginar o grupo Bradesco, que tem uma série de empresas, tem a seguradora, a corretora, a instituição financeira, né? Enfim, a empresa de capitalização, consórcio. Então, sendo advogado do consórcio e o outro advogado do banco, eles não vão poder arguir equiparação salarial pelo simples fato de fazer parte do grupo Bradesco. Agora, se o advogado da instituição está fazendo lá a mesma atividade que aquele advogado do consórcio, aí a situação muda e vai ter que ser avaliada a situação na realidade, em loco ali, né? Então tem que tomar esse cuidado da identidade do empregador, mesmo num grupo econômico. Se existe uma confusão, né? Não há apesar de ter várias empresas, há uma confusão, ou seja, todo mundo trabalha para todas as empresas, começa a ter risco este empregador, né? Por quê? O princípio da primazia da realidade vai se sobrepor nesse caso. Agora, se existe um grupo econômico, uma série de empresas distintas e cada um atuando exclusivamente para aquela atividade, aí não há o que se falar de equiparação salarial, ok? Precisamos aí então ficar atento, porque vira e mexe temos questionamentos na OAB sobre isso, né? Narra-se um fato dizendo que o sujeito trabalha num grupo econômico, na empresa tal, e o outro na outra empresa do grupo econômico, né? E fala que cada um exerce atividade lá, e se teria ou não direito à equiparação. A resposta nesse caso é não, porque eles estão cada um vinculado com a sua atividade, ok? Qualquer dúvida, gente, em relação a isso, por favor, façam questionamentos para mim, através dos e-mails, através do WhatsApp, através das mídias aí, que a gente está à disposição de todos vocês, ok? Bom, outro ponto importante inserido pela reforma trabalhista, identidade de estabelecimento, né? Olha só, o artigo 461 coloca mais uma barreira para a equiparação, né? Ou seja, a mesma localidade. Para exemplificar isso daqui, o que seria identidade de estabelecimento, vamos lá para um exemplo muito fácil. Imagina um banco, né? O Banco Itaú, né? Então, o Banco Itaú lá em São Paulo tem inúmeras agências, né? Inúmeras agências aí espalhadas. Vamos imaginar que o sujeito que trabalha lá no bairro de Pinheiros do Banco Itaú ganha 5 mil. E o sujeito que trabalha lá no Morumbi ganha 7 mil exercendo a função de gerente de contas. Aí o gerente que ganha menos vai pedir equiparação com aquele colega porque ele ganha 2 mil reais a menos do que o outro. Nesse caso, não vai ser possível, apesar de ser o mesmo empregador do Banco Itaú, nesse caso não vai ser possível a equiparação porque não há identidade de estabelecimento. Ou seja, eles não estão na mesma localidade, eles não estão no mesmo local, né? Então, hoje, há essa situação que diferencia aí o risco, né? Então, se não está dentro da mesma agência, ele não pode sair e pedir a equiparação salarial com outro colega, ok? Bom, também, além disso, precisamos ficar atentos que equiparam-se ao empregador para efeitos exclusivos da relação de emprego os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitem trabalhadores como empregados.
Segundo o artigo 1142 do Código Civil, considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado para exercício da empresa por empresário ou sociedade empresária. Então, aquilo, né? As empresas sem fins lucrativos, desde que estejam lá os seus empregados, também estão aí em risco de equiparação. Então, não é só a instituição privada com fins lucrativos, não. A sem fins lucrativos também tem aí a aplicação da legislação sem qualquer restrição. E apenas a título de exemplo, de esclarecimento, o artigo 1142 diz lá o que é estabelecimento, só para a gente se situar aqui nesse aspecto, ok? Bom, além disso, né, o previsto lá no artigo 9º do parágrafo 2º do decreto 5598 de 2005, regulamenta a contratação de aprendizes, entende-se por estabelecimento todo o complexo de bens organizados para exercício de atividade econômica ou social do empregador, que se submeta ao regime da CLT. Portanto, para que haja direito à equiparação salarial, os empregados devem prestar na mesma unidade do empregador. Né? É aquilo que eu acabei de falar. O sujeito lá da agência Pinheiros não vai conseguir a equiparação com o colega lá do Morumbi. Né? Porque não estão na mesma unidade. São estabelecimentos distintos conforme as regras aí. Então, o legislador, em 2017, com a reforma trabalhista, cria mais uma situação para dificultar a equiparação salarial. Né? Então, a reforma trabalhista, novamente, repetindo aqui, ela é um retrocesso no sentido da proteção dos trabalhadores, dos direitos dos trabalhadores, justamente por inserir cláusulas, né, aí, requisitos para dificultar a equiparação. Né? E o que seria trabalho de igual valor? Né? O trabalho de igual valor também é um outro critério que vai determinar se há ou não a equiparação. Então, imagina que eu trabalho num setor que produz e eu faço lá num dia 30 peças. E o colega que está pedindo equiparação comigo faz 20. Então, a minha produção é maior. Então, não existe igualdade de valor. Quando o trabalho é feito no sentido de que a gente consiga contabilizar ele, é muito fácil a demonstração. O grande problema é quando a gente se depara com conhecimento. Né? Então, imagina, como que um escritório de contabilidade vai saber que aquele contador júnior, ele faz o mesmo trabalho ou não que o outro contador júnior, né? Como é que a gente vai dimensionar isso, né? O que acontece é o seguinte, a situação vai ser medida por uma produtividade, né? A gente vai ter que ver a perfeição técnica, né? Então, isso tudo vai distinguir um do outro, e esse ônus é do empregador. Então, o empregador vai ter que ter esse trabalho, falar, olha, esse contador júnior aqui, ele tem uma perfeição técnica maior, por isso, ele tem uma produção maior, por isso, ele vai ter que justificar com documentos. Né? Caso contrário, o juiz vai ter que reconhecer a equiparação salarial, então tem que tomar cuidado. Também temos a questão do tempo de serviço. Né? Se aquele empregado tem mais de 4 anos na empresa, ele também já não pode ser mais aí indicado como paradigma para a equiparação. E se ele tiver mais de 2 anos na função, antes mesmo da reforma trabalhista, isso já existia, já não é mais possível. Então, o que acontece? O legislador também criou aí essa situação de tempo de casa, que é um requisito novo, que veio aí justamente com a reforma trabalhista, e os 2 anos na mesma função. Né? Então, também mais fácil, isso aí com a ficha de registro, por exemplo, a empresa facilmente comprova, ou com a carteira de trabalho do empregado, né? Olha, esse sujeito aqui entrou há 5 anos atrás, ele já está na empresa há mais de 5 anos, e ele não pode ser paradigma nesse caso aqui, justamente por isso. Então, veja que é mais uma cláusula de barreira para equiparação, ok? O que seria a mesma produtividade segundo a professora Alice Monteiro de Barros? Verifica se a lei fala em produtividade, ou seja, resultado da capacidade de produzir, e não de produção, que é o ato de produzir. Em face da distinção entre os dois termos, a assiduidade ou a pontualidade do empregado não poderá ser vista como um fator de produtividade desigual, podendo configurar um comportamento desidioso passível de punição disciplinar. Então, muitos empregadores utilizavam
que a assiduidade, né, do sujeito ali era um elemento para descaracterizar o outro. Não é nada disso, né? Como eu expliquei, o empregador vai ter que provar a capacidade técnica, a perfeição técnica, a produtividade técnica naquele trabalho intelectual, né? É uma prova extremamente difícil, né? Mas que a empresa que tem aí uma organização um pouco mais, né, justa ali, mais firme, ele faz essa prova, né? Enfim, é uma questão que a gente precisa estar atento, ok? Bom, a Lei 13.467 de 2017 traz o seguinte, olha, que a reforma trabalhista, a diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não pode ser superior a 4 anos e a diferença na função não pode ser superior a 2 anos, né? Então, batendo aqui novamente nesse ponto, né, que esse daqui é o mais hoje disseminado nas provas da OAB. Se o sujeito, né, tem 4 anos aí, né, trabalhando, né, tempo de serviço mais de 4 anos para a empresa, ele não é mais paradigma de ninguém. E se ele tiver mais de 2 anos na função do que aquele sujeito que está reclamando, né, então eu entrei na empresa e vou lá pedir equiparação com alguém. Se aquele meu colega, o paradigma, né, que a gente chama paradigma, ele tem mais de 4 anos na empresa, ele já não pode ser nomeado. E se ele tem mais de 2 anos na função, eu não consigo mais me equiparar com ele, né? Então, ainda que eu faça a mesma atividade, com a mesma capacidade, com a mesma produção, mas ele tem mais de 2 anos do que eu na mesma função, né? Há um obstáculo aí nesse aspecto, ok? As alegações de diversidade de produtividade, de perfeição técnica, bem como de diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador superior a 4 anos, diferença de tempo na função superior a 2 anos, representam fatos impeditivos ao direito à equiparação, sendo do empregador o respectivo ônus da prova, artigo 818, inciso 2 da CLT, junto com 373.2 do CPC novo, né? Então veja, a partir do momento que o empregado fala que ele tem direito à equiparação salarial e eu trago para o processo, através da contestação, um fato impeditivo, né? Ou seja, olha, ele tem, o paradigma tem mais de 4 anos na atividade ou tem mais de 2 anos na mesma função, o ônus da prova é meu. É aquilo que eu acabei de falar, né? A prova vai ser do empregador, né? Então o empregador precisa ficar atento no momento da defesa. Você que trabalha no departamento jurídico, no escritório, ou você que atua aí para o trabalhador, precisa estar atento a tudo isso, né? Essas regras processuais, elas fazem toda a diferença no resultado do processo, né? De quem é o ônus, né? Quem tem o dever de provar, né? Isso tudo acaba, essa carga dinâmica processual acaba mostrando resultados bastante diferentes quando aquele que tem a incumbência não faz, porque vai prevalecer o que está escrito pela outra parte, né? Então, se o reclamante falou que tem direito à equiparação e a empresa não se desincumbe de tal ônus, ela vai ter que pagar aí a diferença de salário, né? Então precisa ficar bastante atento. Bom, gente, eu acho que é isso. Eu agradeço a todos. Qualquer dúvida, por gentileza, me informe e a gente vai se falando aí na sequência das aulas. Um forte abraço a todos, boa sorte, até mais. Sim, né?